A maioria dos alunos do curso de Ciência da Computação desistem em menos de um ano. Lembrando que, em média, o curso de Ciência da Computação, a sua formação é de 4 anos aí. Mas a maioria desiste em menos de um ano. Isso porque eles cometem esses 3 principais erros, o que é o suficiente para você nunca mais querer saber de Ciência da Computação ou qualquer coisa relacionada à computação. E eu vou falar para você quais são esses erros para você não cair nesse mesmo problema aí, nesse mesmo erro e desistir do curso de Ciência da Computação. Bora lá? A primeira coisa é que você não pode confundir computador com computação. Emerson, mas essas duas coisas não estão relacionadas? Não tem computação, não tem a ver com computador? Tem um pouco a ver, mas muitas pessoas acham que computação e computador é exatamente a mesma coisa. Não é. Elas estão relacionadas, mas não são as mesmas coisas. Deixa eu te explicar melhor. O maior erro das pessoas, geralmente que vão estudar ciência da computação, é confundir o computador pessoal, que é o personal computer, que é o PC, que é o computador que ela utiliza no dia a dia, que ela joga os videogames dela ali, que ela faz o trabalho dela ali, que ela usa para poder assistir filme em casa e tal. Ela acha que quando ela vai fazer ciência da computação, ela vai simplesmente dominar mais o computador. Ela vai aprender a formatar o computador, ela vai aprender algo relacionado ao computador que ela utiliza no dia a dia ali. E não é só isso a parte de ciência da computação. Nos primeiros meses ali, você vai ser sim introduzida essa parte de computador, a parte de informática em si, né? O que é um hardware, o que é as peças do computador, no caso, né? O que é o hardware ali, o que é um software, né? A diferença de hardware e software, o que é a função de cada um. Só que isso é 1% do que é a computação. A computação em si envolve cálculos. E é aí que começa a surpresa de muitas pessoas. É onde começa a frustração. Então você acha que ciência da computação é você ser uma espécie de médico do computador. Você vai criar coisas novas, sei lá o que vai ser simples, sem que você não precise entender essa parte de algoritmos e lógica de programação, sem que você não precise entender o que são bits, o que são bytes, qual que são a diferença de memória, cálculo diferencial e integral. E computador é cálculo. Infelizmente não tem como chegar aqui e falar para você que você não deveria estudar cálculo no curso de ciência da computação, análise e desenvolvimento de sistemas. Então assim, quando a gente fala de computação, a gente está falando quase que 90% de matemática, de cálculo. Então esse é o primeiro erro. Não confunda computador, que é o computador que você utiliza na sua casa aí, no seu dia a dia, com computação. Computação é algo muito mais abrangente e geralmente o que frustra as pessoas dentro do curso de ciência da computação é quando elas começam a mexer com matemática e ficam frustradas porque, nossa, eu achei que computação era simplesmente jogar um joguinho ali ou ficar mais expert em utilizar o Windows, vamos assim dizer. O computador pessoal que você tem aí é diferente do que você vai aprender no conceito amplo de ciência da computação, né? Quando a gente fala de computação, é algo diferente de computador, está relacionado. Se ficou confuso, comenta aqui embaixo que eu entre mais em detalhe com você sobre essa questão aí. Isso já leva a gente para o segundo problema, ou o segundo erro aí da maioria das pessoas, é sobre o ritmo de estudo de quem estuda ciência da computação. Eu tô falando aqui de estudar. Quando a gente fala de estudar, eu tô falando exatamente de você praticar o que os professores vão passar para você. Desde o básico, que é o conceito de computador, que você vai aprender o que é um computador mais a fundo, né? O que é um hardware, o que é um software, como que um trabalha com o outro, até conceitos mais avançados. E eu tô falando aí da questão de cálculo mesmo. A maioria demora a pegar esse ritmo de estudo que é diferente lá do colegial, do ensino superior e médio, quando você sai da escola, é muito diferente. Já começa que na faculdade, geralmente, até onde eu sei, você não tem mais aquela obrigação de ficar em sala de aula. Ou seja, o professor já não vai te proibir de sair da sala de aula. Então você vai ter essa certa liberdade. E isso pode ser muito complicado quando você não tem uma certa disciplina de entender que você precisa assistir às aulas. E muitas pessoas, inclusive eu, já tive problema com essa questão de faltar e quase ser reprovado porque eu não estava presente na sala de aula. Eu estava, sei lá, comendo um lanche, eu estava em outro lugar, estava num happy hour. Eu achava que eu só precisava chegar lá e fazer a prova, tirar a nota e pronto. E não, você pode reprovar sim por falta, por exemplo, por não estar assistindo às aulas. Então, o ritmo da faculdade, do curso em si, ele vai te dar essa flexibilidade. E quando você começa a ter essa flexibilidade e começa a confundir as coisas, isso pode fazer com que você desista do curso de ciência da computação, porque você vai achar que não precisa estar em sala de aula, você vai achar que não precisa estudar, você vai achar que não precisa fazer os exercícios igual você fazia aí no colegial. Então, não caia aí nessa armadilha, beleza? E o terceiro e último erro, geralmente cometido pelo pessoal aí de ciência da computação, que faz a galera desistir, é não conseguir um propósito para concluir o curso. Entenda o seguinte, se você não tem um objetivo bem definido, ou seja, se você não entende para que você está passando ali pelo curso de ciência da computação, para que você precisa do diploma, é bem capaz que você vá desistir. Então não caia no erro de não arrumar um objetivo. Uma grande dica que eu vou te dar aqui é consiga um estágio. Existem programas que vão facilitar esse processo de estágio, onde essas empresas, elas meio que conseguem conectar o aluno
e a empresa e a faculdade, então consegue fazer essa ponte para você poder conseguir o seu estágio. Aqui no Paraná, que é onde eu moro, existe uma empresa chamada de CIEE, que é Sistema Empresa Escola, alguma coisa assim, que é responsável por fazer essa ponte entre as escolas e faculdades e as empresas que possuem vagas de estágio. Então, fique de olho para que nos primeiros anos, principalmente nos primeiros anos, para você poder realmente ter um objetivo ali, você conseguir o seu estágio, tá? Estágio geralmente é de 2 anos ali, né? No máximo 2 anos, e você pode já conseguir ser efetivado. Então, o estágio, para mim, pessoalmente falando, nada mais é do que um ótimo gatilho de carreira. Então, busque estágio, não espere você fazer a faculdade, concluir a faculdade, para só então você ir atrás de emprego. Muitas pessoas vão por esse caminho e acabam se frustrando, acabam não conseguindo a sua primeira vaga porque precisa de experiência e tal. Então, o estágio é um ótimo gatilho de carreira para você poder já passar por esse problema aí, que é justamente ter experiência. Você consegue experiência aí com o estágio e você já vai juntar tudo aí, tá útil ao agradável, que é conseguir o estágio e conseguir um objetivo para você poder concluir a sua faculdade aí, que é, por exemplo, ser efetivado, que é bem bacana. Isso faz com que você se mantenha motivado aí no curso de Ciências da Computação e consiga ter um ótimo resultado na sua carreira. Lembrando que nós temos uma playlist sobre Ciências da Computação, vários vídeos aí onde eu respondo mais e mais dúvidas sobre essa questão de Ciências da Computação. Então clica aqui que eu te vejo lá em alguns instantes. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.